Bem-vindo à Câmara Silenciosa. Sombras guardam segredos. Silêncios escondem histórias, lendas reais e relatos que arrepiam. Você sente o cheiro, aquele odor metálico e adocicado, quase imperceptível sob as camadas de mofo e desinfetante barato. É o cheiro do medo antigo, impregnado na caliça, nos vãos das portas empenadas. Um medo que se tornou tão parte deste lugar quanto os tijolos. Agora, inspire fundo. Sinta o ar pesado, denso, como se cada partícula carregasse o pó de 1000 desesperos. Eles dizem que as paredes têm ouvidos. Bobagem. Aqui, as paredes têm memórias, e elas aprenderam a sussurrar de volta. Você já se perguntou o que acontece quando um grito não encontra saída e decide morar dentro de você? Continue ouvindo. Talvez descubra. Este lugar não tem um nome que você precise guardar. Chame-o de hospício ou de depósito. Depósito de almas inconvenientes, de futuros fraturados, de sanidades questionadas por um mundo que não tinha tempo para elas. Não é uma construção. Você entende? É uma entidade, um organismo que se alimentou da angústia contida em seus corredores labirínticos, nos quartos onde o sol temia entrar. As janelas, com seus vidros quebrados ou tapados com madeira podre, não são aberturas para o mundo. São órbitas vazias, testemunhas silenciosas de uma tragédia contínua. Os portões de ferro enferrujados e rangentes não barravam apenas a saída, barravam a esperança. Imagine as vestes, não roupas, mas uniformes cinzentos, puídos, carregando odores que se fundiam aos dos corpos que as habitavam. Suor frio, lágrimas secas, o cheiro acre da medicação barata que prometia paz e entregava torpor. Os hábitos aqui não eram de conforto, mas de sobrevivência. O olhar vago para evitar o contato, o encolher-se nos cantos para escapar das sombras, ou dos homens que as projetavam. A maior injustiça não era a clausura, mas o esquecimento. Ser apagado da própria vida, diagnosticado como um erro, uma falha inconveniente no tecido social. Eles não queriam ser lembrados, mas você já começou a lembrar por eles, e isso, meu amigo, é um fardo que não se devolve facilmente. Este não é um convite para uma visita, é um aviso. Há ecos aqui que se agarram à sua pele, que se infiltram nos seus sonhos. Este lugar não queria ser encontrado, vasculhado, mas você já cruzou o umbral invisível do conhecimento. Agora, você é parte do que ele guarda, e o que ele guarda raramente devolve intacto. Você ouve? É o trem, sempre à noite. Nunca na tabela de horários. Ele não trazia passageiros, cuspia cargas, almas embaladas em corpos trêmulos, etiquetadas com diagnósticos apressados. Você está lá, na plataforma escura e úmida. O ar frio da madrugada cortando sua pele fina. Mãos rudes te empurram para fora do vagão, sem gentileza, sem palavras, apenas o grunhido da urgência. Ninguém pergunta seu nome. Seu nome ficou para trás, junto com o sol, com as cores do seu mundo. Aqui você é um número, uma sombra, mais um corpo para preencher um leito que mal esfriou desde o último ocupante. Você tenta buscar um rosto familiar, um olhar de compaixão. Encontra apenas o reflexo do seu próprio pavor nos olhos dos outros desembarcados, todos marcados pela mesma incompreensão. A pequena mala de papelão que você carregava, com seus poucos pertences, cai no chão encharcado. Ninguém ajuda. Ninguém se importa. Aquela mala era o último fio que te conectava ao antes. Agora o fio se partiu. O cheiro de desinfetante barato e urina velha te atinge como um soco, vindo da construção escura que se agiganta à sua frente. Um monstro, de tijolos esperando para te engolir. O portão de ferro range como um lamento ancestral, um som que se tornará a trilha sonora dos seus pesadelos. Você não está entrando num prédio, está entrando numa sentença. Bem-vindo ao fim da linha, da sua linha. O primeiro ritual, a despersonalização. Você é despido, sem cerimônia.
sob os olhares frios e indiferentes dos guardiões deste limbo. A vergonha queima, mas o frio da sala é mais forte. A água que jorra dos canos enferrujados não é morna, não é acolhedora, é um choque gelado. Uma punição líquida que arranca o calor do seu corpo e qualquer resquício de dignidade. Esfregam sua pele com escovas que parecem feitas de arame farpado. Não é limpeza, é esfoliação da sua identidade. O sabão tem um cheiro químico, agressivo, que se entranha em você apagando qualquer perfume do mundo exterior. Você tenta se encolher, proteger-se, mas mãos firmes te seguram, te viram, te expõem. É inútil resistir. Ouve o eco das outras vozes, os choros abafados, os gemidos. Alguns gritam, outros se entregam em silêncio. Os olhos já vazios. Você se pergunta se algum dia alguém saiu daqui com a alma intacta. Depois desse batismo brutal, a água escorre pelo seu corpo, levando consigo não a sujeira, mas a sua humanidade, gota a gota. E então, o uniforme áspero, mal cheiroso, igual ao de todos os outros. Você o veste, e é como vestir. Já mortalha da sua antiga vida. Olhe-se no fragmento de espelho manchado na parede do banheiro coletivo. O reflexo te encara de volta, um estranho com seus olhos. Quem é você agora? Nem mesmo o espelho parece saber. Nem todos os cantos do hospício são iguais. Há níveis, e você, ou por algum deslize, por um olhar considerado insolente, ou simplesmente porque não havia outro lugar, é levado ao pavilhão que todos temem. O pavilhão dos indesejados. Nome não está escrito em nenhuma placa, mas é sussurrado pelos corredores com um arrepio. Aqui, o ar é ainda mais rarefeito, mais pesado. O silêncio é diferente. Não é ausência de som, mas um som engolido, abafado pelas paredes grossas e pela desesperança densa. Os quartos, ou seriam celas, são menores, mais escuros. As janelas, quando existem, são grades estreitas no alto, por onde a luz entra como uma esmola. Os sons que escapam são fragmentados. Um choro rítmico e animalesco, uma risada súbita e cortante que não tem humor, apenas vazio. Ocasionalmente um estrondo, seguido de um silêncio ainda mais profundo. Você aprende a não perguntar, aprende a não olhar por muito tempo para as figuras encolhidas nas sombras, os olhos brilhando com uma intensidade que pode ser fúria ou terror absoluto. A comida aqui é diferente, menos, pior, jogada em pratos de metal amassado. Às vezes você se pergunta se o objetivo é nutrir ou apenas prolongar o sofrimento. É neste pavilhão que você entende que a loucura pode ser contagiosa, ou talvez seja a sanidade que se esvai, como água por entre os dedos. Alguns lugares não guardam loucos, eles os fabricam. No meio do caos da degradação, há uma figura que se destaca pelo silêncio absoluto. Uma criança, talvez 7, talvez 10 anos. É difícil dizer. Ela não chora, não grita, não fala. Ela apenas observa e não pisca. Nunca. Seus olhos de um azul quase violeta parecem fixos em algo que só ela pode ver. Algo além das paredes mofadas, além do sofrimento palpável. Você a encontra nos cantos mais escuros, sentada no chão frio, às vezes desenhando com um pedaço de giz ou carvão, figuras estranhas que ninguém entende. As enfermeiras passam por ela como se fosse invisível. Os outros internos a evitam, um respeito temeroso no olhar. Há uma aura nela, uma quietude antiga que não pertence a uma criança. Um dia, você cria coragem. Senta-se a uma distância respeitosa. Ela não reage. Você pergunta seu nome. Silêncio, apenas aqueles olhos fixos que parecem atravessar você, ler suas memórias mais secretas, seus medos mais profundos. É desconcertante. Você sente um arrepio que não vem do frio do corredor, mas de dentro. Ela então vira a cabeça lentamente e, pela primeira vez, parece focar em você. Com o dedo fino, desenha no pó do chão duas figuras, um círculo e ao lado dele um círculo quebrado, incompleto. Ela levanta o olhar para você
e um único minúsculo sorriso, se é que se pode chamar assim, toca seus lábios. Teria sido um aviso, um presságio, ou apenas o delírio de uma mente infantil perdida. Ela não via o presente, via o que restaria dele. Há uma ala no último andar. As escadas rangeram sob seus pés como ossos velhos quando você subiu, movido por uma curiosidade mórbida ou talvez um desejo desesperado de encontrar algo, qualquer coisa, que quebrasse a monotonia do horror. Dizem que ninguém vai lá há anos. As portas estão trancadas, mas uma está apenas encostada. Você empurra. O ar parado, pesado como um sudário, te recebe. É um antigo consultório médico, talvez. Instrumentos enferrujados sobre uma bandeja, papéis amarelados, espalhados pelo chão. E no fundo, um grande espelho, coberto por um lençol empoeirado. Por que cobrir um espelho? Com o coração batendo descompassado, você puxa o lençol. A superfície está manchada, riscada, mas ainda reflete. Você se vê. Mais magro, os olhos fundos, a expressão assombrada. Mas então, algo está errado. No reflexo, atrás de você, a sala não está vazia. Há sombras se movendo. Vultos indistintos que não estão ali quando você se vira rapidamente. Você volta a encarar o espelho. Seu reflexo sorri. Mas você não está sorrindo. O ar gela instantaneamente. O sorriso no espelho se alarga. Grotesco. E os olhos da sua imagem brilham com uma malícia antiga. Você quer gritar, correr, mas seus pés parecem chumbados. Aquele não é você, é algo que usa o seu rosto. Cuidado ao encarar o abismo. Ele pode usar seu rosto para sorrir de volta. No seu quarto, ou melhor, na sua cela, há uma pequena fenda na parede perto do chão, escondida pela sombra da sua cama improvisada. Durante o dia, é apenas uma rachadura, mas à noite, ela ganha vida. Primeiro, você achou que era o vento ou ratos, mas o som se tornou mais claro. Um sussurro. É uma voz feminina, fraca, quase um sopro. Ela não fala palavras compreensíveis no início, apenas um lamento baixo, um murmúrio de dor. Mas com o tempo, você começa a distinguir fragmentos. Frio, tão frio. Ou onde eles estão? Você tenta responder, mas sua voz não sai. O medo te paralisa. Uma noite, o sussurro é diferente, mais nítido. Qual o seu nome? Ela pergunta. Você hesita. Deveria responder. É uma armadilha? Mas há tanta tristeza naquela voz, tanta solidão, que você não resiste. Você sussurra seu nome para a escuridão da fenda. Um silêncio longo e pesado se segue. Então, a voz volta, mas agora há um tom diferente. Uma espécie de satisfação gelada. Agora, eu sei quem procurar. Quando sair daqui, você sente um arrepio percorrer sua espinha. O que você libertou? Ou a quem você se prendeu? A fenda na parede parece mais escura, mais profunda. Alguns segredos deveriam permanecer enterrados, especialmente aqueles que perguntam seu nome. O refeitório, um vasto salão ecoante, com mesas longas e bancos de madeira lascada. A hora da refeição não é um momento de alívio, mas de tensão palpável. O silêncio é quase total, quebrado apenas pelo tilintar metálico e pelo som de mastigação lenta, hesitante. Ninguém se olha nos olhos. Comer é um ato solitário, quase vergonhoso. A comida. Sai a comida. Um mingau cinzento e sem gosto. Pedaços de pão duro que poderiam quebrar um dente. Um caldo ralo que mal lembra o que um dia foi. Você aprende a comer rápido, sem pensar no que está engolindo. O estômago reclama. Mas a fome é uma professora cruel. Às vezes você encontra algo inesperado. Um fio de cabelo, um inseto. Você o remove discretamente e continua. Reclamar é um luxo que não existe aqui. Um dia, ao seu lado, um homem mais velho deixa cair a colher. Ele a encara. Imóvel, então, muito lentamente, começa a chorar.
Não um choro alto, mas lágrimas silenciosas que escorrem por seu rosto enrugado e se misturam à comida intocada. Ninguém reage. A indiferença é uma armadura. Você sente um nó na garganta. Um gosto amargo que não vem da comida. É o gosto da desesperança compartilhada. Você termina sua refeição. O estômago está cheio, mas a alma continua faminta. Essa fome, você percebe, é uma cicatriz interna, e algumas cicatrizes, mesmo quando o corpo se cura, nunca realmente fecham. Elas continuam a doer no frio, na lembrança. Aqui, a fome mais profunda não era de pão, era de humanidade. Há uma sala no final de um corredor específico. A porta é sempre fechada, mas às vezes você ouve, não gritos. Os gritos vêm antes, quando te arrastam. Durante, há apenas o som do aparelho, um zumbido crescente, e depois, um baque surdo, como um saco de batatas caindo. É a sala da terapia, a cura prometida através da eletricidade. Você vê os que voltam de lá, os olhos mais vazios do que antes, um tremor fino nas mãos. A memória, muitas vezes, fragmentada, como um espelho quebrado. Dizem que é para o seu bem, para apagar as sombras da sua mente. Mas o que apagam, na verdade, são pedaços de você. Você tenta não pensar nisso, mas o medo é um companheiro constante. E um dia, seu nome é chamado, seu corpo gela. Duas figuras fortes te agarram pelos braços. Você se debate. Mas é inútil. A jornada até aquela sala parece durar uma eternidade. O cheiro de álcool e medo te sufoca. Eles te amarram à maca fria, colocam o bocal de borracha em sua boca. Relaxe, diz uma voz sem rosto. Vai acabar logo. Você fecha os olhos. Ouve o zumbido elétrico começar, cada vez mais alto, mais agudo. É o último som que você ouve antes que a luz se apague e o silêncio ensurdecedor tome conta de tudo. Quando você acorda, algo se foi. Um pedaço de memória. Uma lasca de alma. Você não sabe, mas o vazio é palpável. Eles não curavam a loucura, apenas ensinavam o silêncio, a força. Às vezes, eles te dão papel. Um pedaço pequeno, se amarelado, e um toco de lápis. Escreva para sua família. Dizem, com um sorriso que não alcança os olhos, uma migalha de esperança jogada aos famintos. E você escreve. Você derrama sua alma naquele papel. Pede ajuda, conta do frio, da fome, do medo. Pergunta por que te esqueceram. Você dobra a carta com cuidado, as mãos trêmulas. Entrega ao enfermeiro, que aguarda no bolso sem olhar. Será enviada. Ele garante. Por alguns dias você se agarra a essa promessa. Você olha para o portão, esperando uma visita, uma resposta, um sinal de que alguém lá fora ainda se lembra de você. As semanas passam, o papel e o lápis se tornam mais raros, suas cartas cada vez mais desesperadas. Você descreve os horrores, os sussurros, os olhos vazios, implora por resgate. Mas o portão continua fechado. O carteiro nunca chega com seu nome nos lábios. Um dia, limpando um armário velho a mando de um guarda, você encontra uma caixa. Dentro dela, centenas de cartas. Dobradas, seladas, nunca enviadas. Cartas de todos. Os tipos de caligrafia. Algumas com desenhos infantis, outras com garranchos de idosos. E no meio delas, as suas. Todas elas. O aviso que você tentou enviar ao mundo. Ignorado. Apodrecendo junto com as esperanças de tantos outros. A única coisa que saía deste lugar eram os mortos. As palavras gritavam por socorro, mas o hospício era surdo e cúmplice. E então, um dia sem aviso, seu nome é chamado de uma forma diferente. Você está de alta. Alta? A palavra soa estranha, estrangeira. Eles te dão suas roupas velhas, aquelas que você usava quando chegou. Não servem mais direito. Seu corpo mudou. Você mudou. Você caminha pelos corredores uma última vez.
Os outros te observam com aqueles mesmos olhos vazios, mas agora há algo mais neles: inveja, pena, ou talvez um conhecimento sombrio de que a liberdade é apenas outra forma de prisão. O portão de ferro range ao se abrir. A luz do sol te cega momentaneamente. O mundo lá fora é barulhento, rápido, colorido demais. As pessoas te olham de lado. Você carrega a marca do hospício, um estigma invisível, mas palpável. Você tenta retomar sua antiga vida, mas ela não te reconhece mais. Os lugares são os mesmos, mas você é um fantasma neles. Os sons da noite te trazem de volta, aos corredores escuros. Um rangido de porta te faz pular. Você percebe, com um horror gelado, que nunca saiu de verdade. Parte de você ficou lá, presa naquelas paredes, naqueles gritos silenciosos, e parte do hospício veio com você. Ele vive nos seus pesadelos, nos seus medos mais profundos, no tremor das suas mãos. Os olhos vazios que te assombravam lá dentro, agora você os vê em todos os lugares, no espelho, nos estranhos, nos seus próprios entes. Queridos, porque uma vez que você encara o abismo daquele lugar, ele nunca para de te encarar de volta. Você pode sair do hospício, mas o hospício, ele nunca realmente sai de você. Eles disseram que os gritos cessaram com o tempo, que as memórias se apagariam. Bobagem. Se você encostar o ouvido no silêncio desta noite, no vão mais escuro da sua própria mente, vai perceber. Eles apenas aprenderam a gritar para dentro. Bem, para dentro de você. E agora, você também os ouve, não é? Boa noite, se puder. A chama se apaga. Foi só um conto ou algo te chamou da escuridão? Curta, comente e inscreva-se. Aqui o silêncio nunca é o fim.